Jornada Espiritual para 40 Madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 21º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e a última geração. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos terríveis. E eu falarei das suas grandes obras. Salmos 145, versículo 4 a 6. Os hebreus tinham uma maneira curiosa de contar o tempo envolvendo as gerações. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, encontramos Deus valorizando essa contagem de tempo. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse verso é muito rico. Primeiro, porque ressalta o juízo de Deus e depois a sua misericórdia. Tanto a aplicação do juízo quanto a aplicação da misericórdia destacam a importância das gerações. Vamos tentar explicar o que é uma geração conforme o conceito bíblico. Uma geração sempre começa com a figura do pai. Ele é o componente inicial dessa contagem. A primeira geração, o filho, é segundo elemento dessa ordem. A segunda geração, os filhos dos filhos, ou seja, os netos, em relação ao pai, representam o terceiro elemento dessa ordem, a terceira geração. E por fim, o filho dos filhos, ou seja, os bisnetos, representam o quarto elemento dessa ordem, a 4ª geração. Se continuarmos nessa sequência, os trisnetos seriam a 5ª geração e os tataranetos a 6ª geração. Relembrando, a figura do pai é sempre o elemento inicial de uma geração. Assim, quando Deus fala do juízo sobre os que aborrecem, ele diz que visitará a maldade dos pais até os bisnetos. Deus não está dizendo com isso que vai punir os filhos, os netos e os bisnetos pelos erros dos pais. Ele está dizendo que o erro dos pais pode trazer consequências até os bisnetos, a 4ª geração. Observem, porém, que quando Deus fala de misericórdia ou de bênção sobre os que o amam e guardam seus mandamentos, ele diz: faço misericórdia até 1000 gerações. Isso quer dizer que as gerações dos justos receberão os benefícios de sua justiça por um tempo indeterminado. Avalie comigo se pudermos contabilizar os dias de uma geração como 70 anos e multiplicarmos 70 vezes 1000, teremos 70.000 anos. Isso equivale a dizer que o amor dos pais por Deus e sua obediência aos mandamentos resultarão em 70.000 anos de bênçãos para os seus descendentes, ou seja, bênçãos ilimitadas. Agora, podemos entender porque Deus estimula aos pais a contarem do seu amor e dos seus mandamentos para os filhos, os netos e os bisnetos. Isso resultaria em bênçãos por milhares de gerações. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 8. Uma geração deveria falar sobre o amor de Deus e sobre obedecer seus mandamentos para a geração seguinte. Esse era o método pedagógico de Deus para o seu povo. Na grade curricular do povo hebreu só constavam essas duas matérias e a transmissão do ensino era de boca a boca ao longo das gerações. Eu sei que isso parece um tanto inadequado em nossos dias.
Eu sei que essa metodologia não era isenta de falhas, pois, quando os pais deixavam de cumprir o seu papel, a geração seguinte ficava prejudicada. O conhecimento do povo era centrado na transmissão oral e no testemunho. Uma geração contava para outra os feitos de Deus. Fiz toda essa introdução para dizer que nos aproximamos do momento histórico em que a última geração não terá mais o compromisso de contar para a geração seguinte, porque não haverá geração seguinte. Acabou, encerrou o ciclo, não haverá outra geração. A última geração da Terra estará vivendo sua última experiência. Acabou. Jesus está voltando. Essa é a última geração. Ela não precisará transmitir mais nada, porque todas as gerações se encerram nesse momento. Sobre essa última geração, existem alguns pontos que merecem destaque. Primeiro, ela será responsável pelo alto clamor. Segundo, ela passará pela grande sacudidura. Terceiro, ela não se deixará contaminar pelas mensagens, nem pelos mensageiros das igrejas contaminadas por Babilônia. Não se contaminaram com mulheres. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Ela passará pelo pior período da história da humanidade. Quinto, ela receberá a chuva serôdia para fazer o último apelo de graça a todos os moradores da terra. Sexto, ela viverá sem a intercessão de Jesus no santuário celestial, porque a porta da graça estará fechada. Mas não sem a intercessão do Espírito Santo dos santos anjos. Sétimo, ela testemunhará os 7 últimos flagelos que cairão sobre a terra. Oitavo, ela vai testemunhar o momento quando o dragão, a besta e o falso profeta se unirão para perseguir o povo de Deus. Nono, ela terá que fugir das grandes cidades por causa de um decreto que exigirá a observância do domingo como dia de culto obrigatório. Décimo, ela terá que buscar refúgio nos lugares ermos por causa de um decreto de morte contra os guardadores do sábado. 11º, ela passará pela angústia de Jacó. 12º, ela terá que se refugiar em lugares desertos, mas o seu pão e a sua água não vai faltar. 13º, ela ouvirá uma voz anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. 14º, ela verá Jesus voltar em glória. 15º, ela fará parte dos 144.000. 16º, ela fará parte das primícias para Deus e o Cordeiro. 17º, ela será poupada da morte, que é o salário do pecado. 18º, ela entoará um novo cântico diante do trono, um cântico que só esse grupo conhece. 19º, ela seguirá o Cordeiro por onde quer que vá. Você gostaria de fazer parte dessa geração? Uma irmã me disse: pastor, eu prefiro passar pela morte do que ter que encarar a experiência da última geração. Quando Jesus voltar, eu irei ressuscitar sem passar por todo esse grande sofrimento. Não sabemos quando tudo isso vai acontecer. A única coisa que sabemos é que está bem perto. Não sabemos quem vai estar vivo e nem quem vai fazer parte dessa última geração. Uma coisa, porém, sabemos: quem estiver acompanhado do Espírito Santo passará por essas dificuldades e será aprovado por Deus. Você quer fazer parte dessa última geração? Então ore. Peça a Jesus que envie o Espírito Santo para a sua vida. E também ore pedindo que Jesus volte logo. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 22º dia. E o assunto é o Espírito Santo e a lei de Deus.
Eu te espero amanhã. Que Deus te dê um dia cheio do Espírito Santo. Amém.